Vamos conversar sobre política, sobre os entendimentos, os desdobramentos do setor político e econômico de Mossoró. Nós vamos conversar a partir de agora com a vereadora Isabel Montenegro, do PMDB. Ela tem se manifestado em defesa do projeto aí que pede a antecipação, um projeto que ainda não foi apresentado, claro, mas já está em discussão e já tem gerado alguma polêmica por parte tanto da oposição quanto dos vereadores dessa situação, um projeto que pede a antecipação dos royalties da Petrobras por parte da Prefeitura Municipal de Mossoró. Justamente com ela que o Jornal das 5 vai começar hoje. Vereadora Isabel Montenegro, seja bem-vinda ao Jornal das 5. Inicialmente, essa proposta de antecipação dos royalties tem gerado polêmica, como falou aqui o Tássio Araújo, e muitas críticas por parte da oposição que afirma que se esse projeto for aprovado, será a derrocada definitiva das contas públicas do município. Como a senhora vê esse ponto de vista da oposição e por que a senhora defende essa antecipação? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Jornal das 5. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Tássio. Boa tarde, nosso querido amigo Enio Ticiano. Boa tarde, ouvintes. Eu, infelizmente, vejo com muita tristeza esse posicionamento da oposição. E por que essa minha tristeza? Porque se passa para a sociedade, para o munícipe, uma inverdade. Não existe essa derrocada, são só 40 milhões de reais. 600 e tantos milhões é o orçamento do município. Quer dizer que esses 40 milhões é menos do que a gente arrecada mês a mês. E aí hoje Mossoró vive uma crise sem precedentes. A nossa base econômica é o quê? Petróleo, sal, fruticultura irrigada. Todos três numa derrocada. Infelizmente não houve investimento por parte do governo Vilma de Faria, não continuou o governo de Garibaldi Alves, que foi o governador das águas, não continuou o trabalho da fruticultura irrigada. A governadora Rosalba Ciarline também não deu os incentivos necessários e hoje nós poderíamos estar vivendo um bom momento, apesar do nosso lençol freático ter baixado, mas poderíamos estar aí. Há pouco tempo foi noticiado aqui o superávit da balança comercial. A gente poderia, nesse momento, estar exportando e ter pelo menos esse lucro. Mas não, nós perdemos agora a maior exportadora de melão do Brasil, que era aqui a Agrícola Famosa, sediada em Mossoró, CNPJ da Praça de Mossoró, se transferiu para Icapuí, por falta de incentivo por parte do governo do estado. E aí, o petróleo. Em agosto do ano passado, um barril de petróleo era $115. Hoje seria preço de hoje, 400 e poucos reais. Hoje é $48. Pode até baixar mais. Depois que os Estados Unidos descobriram o xisto betuminoso, que os países árabes, a própria Arábia Saudita, que a OPEP sempre se reunia e fazia, vamos dizer, segurava o preço do barril do petróleo, hoje não pode, porque a oferta é maior do que a procura. Então a gente vive um momento, tanto político como econômico, de muita dificuldade. E aí a gente vem para o sal, que sempre foi o nosso forte. Nós produzimos 96% do sal do Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, somente 4%, acho que é Cabo Frio. Mas nós, infelizmente, há 4 anos vendíamos uma tonelada por 180, hoje é R$30. Então, tudo isso impacta em quê? Redução na arrecadação, principalmente direta. Quando você fala no royalties do petróleo, você está perdendo não só porque o barril diminuiu o preço, mas também daquelas empresas que fecharam suas portas. Quanto desemprego a gente tem no mercado de petróleo e gás? São empresas que fecharam suas portas e o nosso carro-chefe da nossa arrecadação direta, que são os impostos pagos em Mossoró, era o ISS-QN. E esse ISS-QN está caindo. Caiu muito porque as empresas que pagavam esse imposto de prestação de serviço saíram. Então, Mossoró vive um momento de muita dificuldade, por isso que eu defendo. E, acima de tudo, eu quero deixar bem claro, esse empréstimo não foi uma invenção do prefeito Silveira, nem de outros prefeitos. Foi o Senado Federal, através da senadora Rose de Freitas, do PMDB do Estado do Espírito Santo, do senador Marcelo Crivella, do PRB do Estado do Rio de Janeiro, que, atendendo um apelo dos prefeitos, que são de municípios produtores, o maior produtor de petróleo do Brasil é o município de Campos de Goytacazes. Então, atendendo esse apelo, eles pensaram em uma saída. Que também está em crise, né? Exatamente. Foi aprovado pela CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Inclusive o senador Zé Agripino deu uma opinião a favor. Isso é um socorro que está chegando. Eu tenho sido criticada às vezes nas redes sociais quando eu faço uma comparação, Fábio Tassi, com a questão da gente, olha, quem é que quer fazer empréstimo para no outro mês ou nos meses, daqui até 10 anos, tem empréstimo de consignação de salário de efetivo. Você vir com salário diminuído, a gente faz por uma necessidade. Aí eu lanço uma pergunta. Como é que o prefeito, aí a oposição disse, não, tem que cortar. Eu também concordo que tem que cortar, que o corte tinha que ser mais profundo, mas o prefeito já acabou aí com o esquema que existia de plantões na saúde, de aulas excedentes, que é o maior escândalo do mundo, que eu até hoje não sei porque que o Ministério Público ainda não tomou nenhuma providência, entendeu? Outros esquemas que existiam de funcionários fantasma, isso vem diminuindo. Mas aí não pode ser tudo feito, eu lhe digo, Fábio, não pode se, de repente, eu vou cortar, vamos dizer que eu vou reduzir mês 500 mil. Como é que eu vou pagar os terceirizados que estão atrasados aí? Não sei, 2, 3 milhões, 4 milhões de reais. Como é que eu vou abastecer os meus postos de saúde? Como é que eu vou fazer o PAN voltar a funcionar com seus equipamentos? Isso tem um custo. Agora, essa própria resolução 2/2015 do Senado, ela diz 60% desse valor, dessa antecipação, tem que ser aplicado na saúde e na educação. Aí eu agora aproveito o programa e faço um apelo a você que está me ouvindo. O meu mandato, a gente já solicitou uma audiência pública para discutir esse projeto na Câmara Municipal. É importante, é necessário. Falta às pessoas também ter a capacidade de se indignar, de participar, de opinar, de ouvir, de reivindicar. Aí vai uma crítica da senhora em relação ao cidadão. Porque as também. pessoas nem procuram saber, nem procuram ler. Sim. Aí a oposição, me diga uma coisa. A oposição, nesse momento, sem nenhum demérito, é o papel, como eles dizem nos bastidores. Eu estou fazendo o meu papel. Eu não tenho que fazer papel, eu tenho que fazer o que é melhor para a minha cidade. Porque todo mundo já está em cima do palanque de 2016. A gente, nesse momento, não pode pensar só na minha reeleição. O prefeito está com índice de popularidade baixo, era muito bom. Não, eu vou me esconder dele. Antes de tudo, eu tenho um compromisso. E eu sou economista, contadora, fui gerente da Caixa por mais de 20 anos. Trabalhei na Caixa, ocupei todos os cargos, mais de 30 anos fui bancária. A gente entende um pouco disso. E eu já vi muitos prefeitos. Olha, Rosalba fez empréstimo, Fafá fez empréstimo, Cláudia Regina fez empréstimo, já estava com outra aí de 10 milhões, que todo mundo lembra que ela foi ao Rio, voltou, era com o BNDES, entendeu? Então todos fazem para poder aplicar. A doutora Rosalba fez um empréstimo de 540 milhões de dólares. Esse empréstimo aumentou 43% agora, que foi o que o câmbio aumentou. Ela fez para quê? Para, vamos dizer, colocar em prática o RN sustentável. Muitos empréstimos que são feitos por gestões públicas, as críticas que se fazem, vereadora, principalmente de uma parte dos cidadãos, de que os serviços, em princípio, que seria o objetivo imediato de determinado empréstimo, ele não é revertido para aquela meta que seria proposta, né? Mas isso aí tá E as pessoas ficam meio que perdidas no olho do furacão sem... a senhora falou até pouco tempo, 60% desse valor dos royalties tem que ser aplicado... Saúde e educação. Exatamente. As pessoas já estão tão desconfiadas das várias gestões políticas. Eu não estou aqui me referindo diretamente à gestão do prefeito Silveira, eu estou falando de forma genérica, pelo que nós vemos, e de que as pessoas se perguntam, será que realmente esse dinheiro vai realmente melhorar a saúde pública, vai ser investido de fato? Que garantias o cidadão comum vai ter? Que esse dinheiro vai ser aplicado realmente nessas áreas, hein? Porque a oposição critica também que estamos aí, como a senhora falou, um ano pré-eleitoral. Eu já vi aqui vereadores que deram entrevista para nós, né, Fábio Oliveira, que sugeriram, de forma subliminar, de que o dinheiro seria investido na própria campanha de reeleição do atual prefeito. Olha, às vezes eu fico triste com o posicionamento da oposição. Até estava agora aqui falando com o meu assessor. Hoje o vereador Genivan Vale dizia na tribuna, porque o João está cheio de nomeações. Eu pedi para ele olhar o João, que eu não vivo acompanhando o João, e não tinha, era 2 exonerações, 2 nomeações, ele disse que era dia 18.
Entendeu? Então você joga como jogar, ó, são 100 milhões, são 150 milhões. E o primeiro que chega na cabeça do eleitor é aquilo que fica. Ninguém se preocupa em pesquisar, em saber como é. E essa questão da aplicação. Realmente, hoje as pessoas estão descrentes. Ó, você vê quantas folhas de pagamento a Prefeitura Municipal de Mossoró vendeu. Da Caixa para o Bradesco, do Bradesco para a Caixa. Esse ano estava no dia do lançamento da Festa Santa Luzia, quando o Padre Sátiro fez um apelo ao prefeito para que ajeitasse aquela praça lá, em frente ao Colégio Diocesano. Acho que é quando esteve o Dantas, aquela praça, como é o nome? Entendeu? Então aquela praça tem um projeto, eu acho que é do tempo de doutora Rosalba Ciarline, e nunca conseguiram. Quando Fafá vendeu a folha para o Bradesco, ela prometeu, dentro do valor que ia receber, já estava previsto lá a reforma daquela praça e não foi executado. Agora aí eu faço também aqui um chamamento. Cadê o Ministério Público? Vereadora, a senhora pediu, fez requerimento, pediu na Câmara que fosse apresentado um plano de utilização dos recursos, de aplicação. Exatamente. A senhora está preocupada também com essa fiscalização e a transparência desse uso e o devido uso do dinheiro? Claro, porque diante de... É por isso que eu digo, as pessoas estão pensando, talvez seja 40 milhões, eu não sei, porque a ANP também é quem vai dizer quanto é o valor. Então o valor não está ainda definido. Não está determinado. E tem mais uma coisa. Esse valor, por exemplo, hoje quanto é um barril de petróleo? $48. Ele vai ser pago em cima dos $48. Se amanhã ou depois esse barril de petróleo voltar para $115, o empréstimo vai ser pago em cima disso. Por exemplo, você só pode comprometer 10% da sua receita mês dos royalties, 10%, consequentemente, da sua receita ano. Vamos dizer que o Mossoró receba 2 milhões de royalties por mês. Ele vai poder comprometer uma prestação de 200 mil, 10%. Porque a primeira impressão que passaram para o público foi de que não, vai ficar sem um centavo. Não existe isso. Então é isso aí que eu acho maldade. A senhora acha que houve terrorismo? Terrorismo de opinião pública. Terrorismo. Claro, quem é que vai... A senhora entende que é o jogo político, então? É o jogo político que às vezes... porque vai deixar para o outro pagar? Me diga uma coisa, se você fosse gestor, tivesse a oportunidade de liquidar... O prefeito Silveira, quando assumiu, foi a Câmara Municipal, não sou eu que estou dizendo, e disse que pegou uma herança, um déficit de 48 milhões de reais de restos a pagar. Ele também pegou já a Previ, que é um mal que mais na frente muita gente vai chorar. Tá certo? Porque todas as previdências privadas das prefeituras que foram criadas estão com problema. A senhora votou favorável ao projeto do Previ? Não, eu não estava na Câmara. A senhora não estava. Não. Foi em 2012. Foi em 2012, eu não estava vereadora. A senhora não era vereadora nesse período? Eu estava suplente, na primeira suplente, e não votei, e foi uma coisa votada a toque de caixa. Não foi discutido. Inclusive gerou polêmica por parte do sindicato. O sindicato manifestou-se contrário, né? O Sindserpon. Exatamente. Mas enfim, a bancada tinha maioria e acabou aprovando. Porque sempre foi assim. Todos os prefeitos, inclusive hoje, vereadores que fizeram parte de gestões passadas e que têm um discurso agora muito bonito, funcionava desse jeito. Era uma pessoa na Câmara, era até pior. Quem era da oposição, e eu já fui da oposição até 2006, no governo de Fafá, nenhum requerimento de moção de pesar, de congratulações, eu aprovava porque eu era da oposição. Hoje até está um pouco mais, vamos dizer, passa um projeto de oposição, passa requerimento de oposição. Então, aos poucos vai melhorando. E, infelizmente, um poder era para servir de freio para o outro. Mas a gente sabe que não é assim no Brasil. Isso não é aqui, é em todo o Brasil. Vereadora, a senhora justificou aí que outros governos fizeram também, tiveram esse procedimento de pedir antecipação de empréstimos, né? Então, por que não fazer também? Na avaliação da senhora, mais um empréstimo só não ampliaria ainda mais esse quadro de dívidas existentes hoje na Prefeitura? Não teríamos aí uma criação de uma nova dívida para sanar as já existentes, ou seja, uma dívida pela dívida, não? Olha, o Brasil, desde que eu me entendo de gente, de meus 56 anos, que o Brasil deve. Se falou na era Lula agora, no governo Lula, não, o Brasil pagou a dívida externa, nunca pagou. Sempre vai se rolando essa dívida. E não é o Brasil só.
Todos os países têm esse problema. A questão é o momento, são vidas que têm que ser salvas. A relação de pessoas que estão aí para fazer uma cirurgia oncológica e não faz porque o pagamento do centro de oncologia está atrasado, o pagamento do hospital Wilson Rosado está atrasado, entendeu? Então tem que ser feita alguma coisa emergencial. É como se você tivesse com hemorragia e você estanca para depois você ver como é. Agora tem que ser com muita responsabilidade. Não é fazer uma dívida e jogar o dinheiro para cima. Sim. Entendeu? Tem que priorizar a questão da saúde, principalmente. Eu defendo que tenha que ser pago os salários atrasados. Agora eu digo e repito, nenhuma fórmula mágica. Hoje não, se falou o vereador Genivan, porque o prefeito de Açu demitiu 11 secretários e 300 e tantos cargos comissionados. Já estava hoje a mesma notícia dizendo que ele ia voltar a 6. Fica ingovernável às vezes. Ou então ele estava lá pagando só porque queria pagar. Entendeu? Sem necessidade nenhuma. E já ia voltar também uma parte desse pessoal que foi demitido. Então, quer dizer, é um problema sério, mas eu vou fazer uma emenda criando esse conselho para acompanhar a aplicação. Vou pedir e aí provoco novamente Ministério Público. Ministério Público acompanhe. O Ministério Público tem que estar mais efetivo, né? Exatamente, tem que estar mais presente, acompanhando. Às vezes você vai ao Ministério Público, faz uma denúncia, depois de um longo e tenebroso inverno. Essa mesma crítica também eu vi a oposição fazendo em relação às questões demandadas pela saúde pública de Mossoró, inclusive em audiência pública que foi proposta pelo vereador Genivan Vale, a questão de um mês atrás, de que o Ministério Público era um tanto quanto omisso em relação às questões da saúde pública do município. Inclusive essa crítica foi feita por mais de um vereador, inclusive Tomás Neto, entre outros. Agora você sabe que constitucionalmente Mossoró aplica mais do que o que a Constituição manda em saúde. Sim. E o prefeito Silveira tem aqui assim, eu não estou aqui querendo fazer uma defesa, mas as pessoas de Mossoró não vê. Você sabe quanto é que a prefeitura de Mossoró gasta por ano agora com segurança, que é uma obrigação do governo do estado? Sim. Mais de 14 milhões, isso é uma despesa nova. Sabe quanto foi que aumentou? Inclusive o vereador Francisco Carlos criticou essa posição da prefeitura de arcar com custos além do que caberia a incumbência do município. Mas para gerir foi ele o autor do projeto que criou as BICs. Muito bem. A discussão realmente é bastante interessante. A gente tem que ouvir os pontos de vista de todos os parlamentares, os representantes do poder público municipal. E se você está interagindo conosco, pode participar aqui através do WhatsApp da nossa conversa com a vereadora Isabel Montenegro, do PMDB. Fale se você é a favor dessa proposta de antecipação dos royalties da Petrobras para o município de Mossoró, se você é contra, ou mande a sua pergunta para a vereadora. Nós temos o vereador Genivan, inclusive ele interage aqui, Genivan Vale, pelo nosso WhatsApp aqui, ele fala, vereadora, a senhora citou aí a questão do João, ele diz, o João do dia 16/10, há 3 exonerações e 8 nomeações. Basta olhar. E ele diz aqui também que o maior rombo na Previ Mossoró foi de Silveira Júnior, 25,4 milhões ano passado e mais 17 milhões neste ano. O projeto da Previ foi a toque de caixa e foi comandado por Silveira enquanto presidente da Câmara. Eu não sei se Genivan votou contra ou a favor, né? Mas foi a toque de caixa, realmente. Eu não estava lá na Câmara. A gente tem um áudio aqui do ouvinte, o Humberto Carlos. Ele tem uma pergunta, tem uma observação a fazer dentro aqui do Jornal das 5 a respeito desse assunto, Humberto. Humberto Carlos, do 12 anos. Não concordo com esse empréstimo. Por que não faz um plebiscito popular e pergunta à população se eles estão de acordo ou não? Não existe emergência na prefeitura nem crise, minha opinião. Não existe crise? Com as unidades básicas todas desabastecidas, com salário de servidor terceirizado com 3, 4 meses, porque foi outro câncer para Mossoró essa história de criar terceirizado. E aí, eu digo uma coisa a você, pela norma, as empresas terceirizadas contratadas tinham quando, na sua contratação, deixar um fundo de reserva para um eventual problema. Nenhuma tem. E é um complicador enorme, né? A Flaviana aqui também participa, ela sugere que os vereadores sigam o exemplo de várias câmaras pelo país que reduziram os salários dos vereadores, né? Cortar na própria carne, é o que ela fala aqui, vereadora,
ao invés de antecipar futuros valores, né, de outras gestões. Flaviana, não resolveria, até que eu posso concordar. Hoje eu vivo do meu salário de aposentadoria da Caixa, minha aposentadoria do INSS, e o salário de vereador, que eu digo a você, Flaviana, que não dá nem para cobrir as despesas, porque a gente faz muitas vezes o papel do Estado. Mas eu quero dizer que constitucionalmente também o salário dos vereadores tem um respaldo constitucional. Ela é baseado no salário do deputado estadual, que já é baseado no do federal e é de acordo com a população de cada município. Então a gente não está cometendo nenhuma ilegalidade. Eu me lembro que uma época se falava em reduzir. Olha, quanto menor o salário dos políticos, mais facilidade de ser corrupto terão. A senhora pensa assim? Eu penso, é claro. A senhora então não acha que não é nada viável nem interessante retirar os privilégios da classe política? Mas que privilégio tem um vereador? O vereador de Mossoró não tem verba de paletó, o vereador de Mossoró não tem 13º salário, porque os deputados federais, por exemplo, tem 13º, tem 14º, tem verba de paletó. E os privilégios são esses que eu falo. Exatamente, mas a gente não tem aqui. Entendeu? Você sabe quanto é um líquido do salário? Vereadores da base do prefeito não têm privilégios? Eu não tenho privilégio. Qual é o privilégio que eu tenho, né, na prefeitura? Não sei, eu tô perguntando. 1 ou 2 cargos comissionados? Isso é privilégio? O direito de indicar algum cargo, talvez, né? Seja uma Pois benesse. Eu nunca tive essa sorte dos gestores, sempre estão querendo, a maioria, me matar, porque assim, quando a gente tem condição de falar, de discutir, de conhecer os problemas, nenhum político tem vontade que você cresça, não. Tem vontade de você desapareça. Então, desde a época que eu fui para a bancada de Fafá, por exemplo, 2006, que o PMDB se coligou já para apoiar a então senadora Rosalba Ciarline, naquele pleito de 2006, eu fui para o Palácio da Resistência com hoje o ministro Henrique Alves, nossa companheira de partido Rose Cantilho, e naquele momento Henrique dizia, a Fafá, Leonardo e Gustavo Rosado, olha, tem aqui a vereadora Isabel, que era da oposição, quero o mesmo tratamento que os outros vereadores têm. Dizia, tem vereador com 30, tem vereador com 40, tem vereador com outros benesses, tal. Me deram 2 cargos comissionados. A senhora tinha feito alguma reivindicação? A senhora tinha pedido quantos? Não, que ele disse, ninguém pediu quantidade, deu o mesmo tratamento que os outros. Perfeito. Entendeu? Ninguém chegou se vendendo, até porque o partido já tinha passado. Não foi condição. Mas se um é tratado dessa forma, todos teriam que ser. Agora, eu digo que eu não tenho privilégio. E tem uma coisa que eu sempre digo nas minhas entrevistas. Coloco à disposição da população de Mossoró a minha declaração de imposto de renda. O que eu tinha antes de ser vereador, eu não tenho hoje. Apartamento, casa de praia, enquanto que outros que passaram pela gestão pública têm vários apartamentos em vários prédios da cidade de Mossoró. Paulo Marcelo aqui, nosso ouvinte, ele acredita que diante da crise que atinge Mossoró, essa antecipação será bem-vinda. Porém, que o Ministério Público, ele endossa o que a senhora fala, acompanhe o gasto de cada centavo, né? Exatamente. Ele fala o seguinte, mas no governo Fafá, a senhora chegou a ser secretária, isso não foi um privilégio? Ele pergunta aqui. De forma nenhuma, porque... Secretária de Desenvolvimento Econômico, né? Eu não fui secretária no governo Fafá, eu era presidente da afinada Fungé. Certo? Eu fui presidente da Fungé de janeiro de 2009 a abril de 2012, certo? Mas eu fui indicada pelo meu partido PMDB, que ao PMDB cabia uma fatia desse bolo. E deram o menor e o pior cargo, pra você ter ideia, tinha dia que eu tinha que fazer cota ou pagar um botijão de água mineral. A Fungé não tinha dinheiro para fazer curso, não tinha nada. Entendeu? E aí eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico também por indicação do meu partido. Não foi convite para resolver uma situação de compromisso da então prefeita Cláudia Regina, que tinha o compromisso de chamar o vereador Zé Peixeira para assumir. E aí acharam que naquele momento eu tinha um perfil para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela minha formação. Então não foi uma benesse, um afago à pessoa física de Isabel Montenegro, não. Foi uma reciprocidade de tratamento para com o meu partido PMDB. Bom, nós vamos voltar aqui à pauta do petróleo. A senhora já teve acesso à minuta do projeto? Como é que está a questão? Tive hoje, inclusive eu pensei até que esse projeto só ia chegar lá para dezembro. Mas teve quinta-feira da semana passada, uma pessoa da
a ANP, Agência Nacional de Petróleo, que é quem vai fazer o cálculo para ver quanto o município tem direito de antecipar. E não vai ser só Mossoró no Rio Grande do Norte, não. Outros municípios também vão pedir essa antecipação. Areia Branca, Macau, todos que produzem petróleo, que recebem royalties do petróleo, vão pedir essa antecipação. Então, eu tive acesso, mas foi agora, a sessão hoje terminou mais de 3 horas, porque nós lemos todas as emendas do orçamento de 2016, e aí terminou muito tarde. Depois eu fui resolver algumas coisas e já fui me preparar para vir para cá. Mas hoje à noite eu vou ler essa minuta e tenho um compromisso com o povo de Mossoró de acompanhar todo o desenrolar, toda a aplicação desse valor que for antecipado. E a senhora está propondo audiência, né? Já propus, já apresentei o pedido de audiência pública, como vou também fazer essa emenda para que a gente crie um conselho para acompanhar essa aplicação. E já conversei com o prefeito e ele também concorda. Vamos fazer um chamamento para toda a sociedade organizada de Mossoró participar. Para quando, vereadora, a discussão? Eu estou dependendo, eu vou fazer uma audiência pública agora nessa quinta-feira, que já está agendada, que é para discutir a doação dos terrenos na cidade de Mossoró, que infelizmente era um prejuízo muito grande para o município. Já vi, você vê ali a porcelanato fechada, terreno daquele custa não sei quantos milhões. Hoje o prefeito fez uma correção. Branco, né? Exatamente, o prejuízo que a prefeitura teve ali. Não só na doação daquele terreno, mas também de toda a logística, de asfalto lá dentro, de outros benesses que foram dados à empresa. Então agora o prefeito não está mais doando, ele está fazendo um comodato. Um comodato, então você utiliza por tanto tempo, se der certo, ótimo. Se não der, volta para o município, para que possa dar a outra empresa, né? Sim. Mas aí a gente já vai fazer isso, porque foram doados alguns terrenos que nunca foram utilizados, e a gente precisa corrigir essa rota. Mas eu vou pedir urgência urgentíssima, e antes do recesso, antes da gente votar, aliás, o projeto, a gente vai fazer essa audiência pública. Urgência, né? Vou pedir urgência. Amanhã mesmo eu estou pedindo essa urgência. Ok, bom, Jornal das 5, estamos conversando aqui com a vereadora Isabel Montenegro, estamos chegando ao final já da entrevista, né, Fábio? Boa noite, eu sou o Paulo. Tem uma participação aqui do ouvinte. E quero discordar da vereadora quando ela diz que o salário baixo, quanto mais baixo o salário do político, mais chance dele ser corrupto. Eu discordo porque eu entendo que ser corrupto ou não é uma questão de caráter e não de salário. Esse é o Paulo Ismar Duarte, do Redenção. Só fazendo observação, não foi nenhuma pergunta, só fazendo observação com relação à possibilidade do político ser corrupto em função da opinião da baixa do salário. Né? Não, é um direito que ele tem, né? Agora essa questão, todo mundo fala corrupto, inclusive eu tenho um projeto de lei na Câmara Municipal de Mossoró mostrando que não é corrupção, não é só isso, porque agora todo mundo, vamos dizer, o saco de pancada é político. Tudo que acontece de mal é político. Todas as leis são aprovadas, passam por onde? Pela mão do político, né? Para aprovar. Ninguém reconhece o que é bom, só se potencializa o que é ruim. Entendeu? Então, para todo mundo, agora, todo político é corrupto. Agora, como eu já disse aqui, eu faço um desafio. Olhem o patrimônio de cada um, e aí vocês analisam quem foi corrupto, se já foi, se foi como político, se foi como secretário, se foi como prefeito, aí tudo bem. Aí eu coloco meu sigilo tudo à disposição da população de Mossoró. Ok, só para antes de encerrar aqui, o vereador Genivan ainda interage e diz que a oposição toda se absteve da votação da Previ na época. Eu não posso opinar, até perguntei, eu não sei se ele votou a favor. Ok, então... Muito bem, o Jornal das 5 conversou aqui com a vereadora Isabel Montenegro, do PMDB. Entre outros assuntos, ela defende a antecipação dos royalties da Petrobras para sanar as contas públicas do município. Vereadora Isabel Montenegro, obrigado pela sua participação aqui no Jornal das 5. Muito bom, né, Fábio? Muito bom. Vereadora Isabel, muito boa, aqui, ela responde mesmo. E pontual, viu? Deixa eu fazer elogio. Pontualidade não é para todo mundo, a senhora foi muito pontual. Eu trabalhei 32 anos e cumprindo meu horário, extrapolando até, graças a Deus. A senhora vai voltar outras vezes aqui pra gente conversar de política partidária, o PMDB. Com certeza, e aí eu quero aqui reforçar novamente. Pois não. O convite à população de Mossoró.
Não ouça só o que os outros dizem, participe, pesquise, leia, a internet tá aí, o Google tá aí, bota aí antecipação de royalties e veja o que se diz pelo Brasil afora. Verdade. Há poucos dias o vereador Genivan Vale esteve em Brasília, numa reunião lá no Congresso da União dos Vereadores Brasileiros, reivindicando o quê? Uma revisão do Pacto Federativo, que é a distribuição do bolo, a distribuição dos impostos. A União fica com 60%, o Estado com 25% e o município com 15%. Que os municípios, essa é a eterna luta das marchas dos prefeitos. Quantos anos as marchas do prefeito não estão em Brasília? Dos 5.570 municípios do país, todos estão passando por uma crise. Ok, obrigado, vereadora. A senhora volta outras vezes conosco aqui no Jornal das 5. Bom contar com suas posições, suas opiniões aqui conosco. Eu que agradeço, graças a Deus sempre tive posição. Ok.